Bom, vamos começar. Eu não realmente eu tinha separado uma oração, mas sei lá, tá me dando uma intuição de fazer mais solto. Então, quiser colocar aquele áudiozinho lá das orações, eu vou fazer o pessoal se concentrar agora. Boa noite quem chegou depois, Tatiana. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Damos graças a mais um Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos concentrando, respirando profundamente esse sopro divino, maravilhoso do nosso grande Senhor Deus, nossos mestres Jesus, que está presente aqui hoje nessa reunião. Toda a falange do Evangelho, nós agradecemos aos santos, anjos, arcanjos, nossos guias espirituais. Agradecemos por esta oportunidade de estar aprendendo cada dia mais um pouquinho do seu verbo sagrado, sua vibração divina, Senhor. Estamos muito felizes por estar vivos. O significado da vida é essa busca incessante, mas só de estarmos vivos somos gratos. Peço a Deus que nos oriente nas nossas leituras de hoje, os nossos irmãos consigam absorver o conteúdo e que possamos ter um bom diálogo na noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Damos início ao Evangelho. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, um pouco controverso, mas acho que, como a gente vem vindo a cada evangelho, um aprendizado, né? E como eu já falei antes, aqui a gente também é aluno deste evangelho, a gente vai aprendendo juntos, vai reformulando algumas coisas, né? Ninguém é, né, um mestre espiritual ainda, até porque estamos encarnados, né? Mas a gente tenta fazer a nossa parte a cada dia, lendo um pouquinho, nos conectando, né, com essas falanges do bem. Então hoje é um tema: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Bom, deixa eu pegar aqui na tela. Fernando, se você puder fazer a leitura para gente, por favor. A gente vai ler João 3, do 3 ao 16. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, eu separei algumas coisinhas aqui que eu acho que elas vão ajudar a gente a, pelo menos, entender um pouco essa questão que é muito controversa, né? Assim, as religiões, principalmente cristãs aqui no Ocidente, e inclusive eu por muito tempo tive esse conflito, né? De se era real essa questão de reencarnação ou não. Mas nessa passagem e numa outra, né? Lembrando que esta passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo também, né, no capítulo 4, onde ele também coloca, né, o Kardec coloca como um título, né, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né, e depois ele coloca assim, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele também coloca uma passagem da transfiguração. É uma passagem que eu tinha comentado no outro evangelho, que é quando os discípulos, né, Jesus vai para o monte orar, e aí Pedro, Tiago e acho que João, se eu não estou enganado, os três vão orar com ele e eles veem Jesus se transfigurar assim e se encher de luz, né? E aí eles veem o Moisés com ele e vê também o Elias, que é um dos profetas que anteriores, né, da época dos profetas. Então eles falam, tem uma passagem que Jesus fala que Elias voltou, né? Ele fala, os discípulos perguntam, deixa eu até só pegar aqui. No primeiro, né, nessa parte do Evangelho, né, do segundo o Espiritismo, ele começa assim. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Então aqui é também uma outra passagem em que ele pergunta aos discípulos, né, para saber o que dizem sobre Jesus, né? E aí ele fala: quem dizem que eu sou? Eles lhes respondem: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. E aí tem a outra parte da transfiguração, que aqui ele também fala, no Evangelho tem uma outra parte, mas eu vou pular no capítulo 2, e aí tem o capítulo 3, que é após a transfiguração, que é esse evento que eu falei, os discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Então eles estavam perguntando, porque isso era uma profecia também, né? Antes de Jesus vir, tinha que voltar Elias, mas eles estavam tentando entender o que é essa questão dessa volta do profeta Elias. E aí Jesus responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve,
Ele aprove de qualquer forma, né? E assim que farão sofrer o Filho do Homem, no caso Jesus. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então Jesus estava falando que o Elias voltou como João Batista. Então está claramente aqui, isso aqui está em Mateus 17:10 a 13 e Marcos de 9 a 11 a 13. Então quis trazer um pouco o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec já começa assim, trazendo essa questão dos discípulos, né, com relação ao Filho do Homem, né, e essa questão da reencarnação de Elias sendo João Batista. Por isso que eu falo que é muito controverso, porque aí vai entrar no dogma, os evangelhos vão falar que isso não tem nada a ver, mas enfim, essa outra questão do nascer de novo, né, que está escrito aqui no Evangelho, Haroldo Dutra, que é um dos caras assim renomados no meio espírita, tem um no YouTube exatamente esse capítulo também, e ele fala um pouco também das traduções. Posso te interromper Das antes de você entrar na traduções. Dutra? Tá bom, por Desculpa favor. atrapalhar seu pensamento. Porque isso aqui vai ser legal, porque dá para fazer um bate-papo, né? Tá bom. Para entrar nesses assuntos aí. Quanto a Simão Pedro, quando ele falou que Jesus era o Filho de Deus, Jesus fala que não foi ele que falou. E ali naquela situação, lendo relatos espíritas, eu não lembro qual livro foi, Pedro ele foi intuído pelos espíritos naquele momento. Por isso que ele falou de pronto que Jesus era o Filho de Deus. Você falou de João Batista, que era a possível reencarnação de Elias, como Cristo disse que ele havia dito, voltado, né, como reencarnado, e o povo não tinha reconhecido, até porque quando reencarna, você vem em outro corpo, em outra aparência, isso, né? Porque o corpo morre e o espírito não. É o espírito que reencarna, não é o corpo. Então é reencarne, não é... Como é que é o nome da palavra? Quando a pessoa ressuscita. Que ressuscitar é o corpo. Coisa que dificilmente que é acontece. O que falam quando Lázaro. Jesus, isso, na passagem de Lázaro. Isso. Ele ressuscitou Lázaro, porque Lázaro estava já morto, né? Praticamente morto. Praticamente isso. E Jesus, nesse texto aí, que a gente acabou de ler aqui, de João, ele fala que ele não entende as coisas da carne, do material. Então, como é que ele poderia compreender as coisas do espiritual? Hoje, você falou aí que vai entrar em dogmas de igreja. Hoje as igrejas ainda têm esse conflito de ideias. Você imagina no tempo arcaico de Jesus, com um monte de pescador que provavelmente não tinha conhecimento nenhum, educação, porque eram pescadores, filhos de pescadores, então não tinham cultura, eles aprendiam o que os pais, tio, avô passavam. Então era complicado você passar essa informação naquela época também, se hoje já acontece essa controvérsia. Pode voltar aí com o Haroldo. Eu acho que vai dentro do que você está falando, essa questão do Haroldo, ele fala das traduções. E aí depois, quem quiser, eu passo o link no YouTube, o link do YouTube, mas ele fala dessa questão da palavra nascer, que está traduzida para o português, no original, em hebraico e no grego, porque assim, aí entra num monte de coisa também, porque a Bíblia é uma coleção de livros, né, que eram pergaminhos separados e eles foram unidos, né? Eles foram depois juntados, né? E assim, são mais de 40 autores de cada livro, vários livros. E tem livros que houve concílios, né, também vamos dizer assim, concílios eram reuniões da igreja para determinar certa, vamos dizer, dogmatismo, ou um certo assunto. Por exemplo, a reencarnação ou ressurreição. Então, assim, ele se reuniu e falava assim,
como que a gente entra num consenso com relação a isso? Jesus é Deus ou é homem? Jesus é filho do homem ou é filho, sabe? Então, houveram muitas discussões, né? Diversos concílios foram feitos, e só que uma das traduções que até que eu queria também, antes de entrar nessa questão que o Haroldo Dutra fala, o primeiro conjunto de textos aprovados como Bíblia judaica foi no ano de 70 depois de Cristo, após a queda de Jerusalém sobre o comandante Tito, imperador Vespasiano na época. Então, assim, a primeira reunião de tudo isso foi feito em 70 depois de Cristo. Então, assim, depois que Cristo faleceu, 70 anos depois, aí que juntaram Leco Cré, né? Então, assim, aí depois tem as escrituras que eram em hebraico, né? Que eram uma língua um pouco pobre, eram muito mais assim, umas palavras significavam várias coisas, e a primeira tradução foi feita em grego, e essa tradução chama Septuaginta, que é do século 3 antes de Cristo. Então, assim, essa é a primeira que foi assim, com calma, foi feita uma tradução, que aí vem essa questão que o Haroldo Dutra fala da palavra nascer em grego. Posso estar confundindo aqui em alguma coisa, mas ele fala que é gerado, não é nascer. Então também não é um verbo, é gerado. Então é o particípio, né? Posso estar enganado aqui no português, mas Vanessa aqui me ajuda. Então ele fala exatamente que assim tem que ser gerado novamente. Ele meio que assim confirma que que é o que acontece na matéria. A gente renasce, a gente nasce novamente, é gerado novamente. Então, para mim, quando o Haroldo fala sobre isso e eu começo a ler mais sobre essa questão da reencarnação, tá claro nessa passagem que ele conversa com Nicodemos exatamente sobre isso, que é o que você falou agora, Fernando, que Nicodemos era um cara que era, a gente, né, já falou, era fariseu, era um dos que se apresentavam ali os sacerdotes da época, ele fazia parte da cúpula do Sinédrio, né? Então, assim, e aí ele procura Jesus na calada da noite, porque ele não queria ser visto pelos outros ali, né? Porque seria, né? Ele seria, com certeza, ele seria julgado pelos outros, ou até, né? Expulso. Então ele procura Jesus na calada da noite para perguntar coisas, né, sobre exatamente essa questão, né, sobre a reencarnação. Então, para mim é claro essa parte do nascer de novo, mesmo que seja na palavra em português, na tradução em português. Para mim, nascer de novo é nascer de novo. Não tenho, para mim, eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas também isso a galera fala, porque daí entra na segunda frase, né, ali que consegue colocar na tela de novo aí para mim, Fernando? Que é quando eles falam nascer da água e no espírito, né? Aí, né, os cristãos que eu já discuti, eles falam da questão que não, tem que ser no batismo, nas águas, né? E aí do espírito que assim é Deus que escolhe você como graça para realmente passar desse novo corpo para um corpo iluminado. Mas para mim, na minha visão, né, isso não contradiz o nascer de novo. Na minha visão, a gente que nascer da água e do espírito, Jesus mesmo se também se coloca como água, água viva ou fonte de vida eterna, numa outra passagem, até mesmo em João, quando ele encontra uma mulher no poço, a mulher da Samaria, samaritana, que ela também questiona, porque ela é samaritana, os judeus ali na época tinham, a gente já falou, né, os fariseus e os samaritanos tinham uma rincha, e ela fala assim, mas eu vou te dar água, você é né, você é um judeu, e eu sou samaritano, aí Jesus fala, se você soubesse quem eu sou,
você beberia dessa água que é a água da vida eterna, né? Então, nessa passagem também que os cristãos mesmo, que são um pouco mais fundamentalistas, defendem a questão do batismo, né, no sentido de que isso aqui, na verdade, era, né, eles falam que é a resposta do nascer de novo. Para mim, não contradiz o que está escrito antes, que Jesus fala, sabe? Mas, enfim, aí é uma coisa que a gente vai discutindo agora, e aí depois eu apresento outras coisas que eu separei aqui. Posso contar minhas historinhas? Por favor. Então, a minha base de formação foi dentro do catolicismo, né? E na minha caminhada aí do despertar, fui descobrindo muitas coisas e uma bem recente, saindo do forno. Mas o que o catolicismo preconiza, né? Eu fiz todos os sacramentos do catolicismo, né? Eucaristia, enfim, casamento, só falta extrema-unção. E aí, dentro do catolicismo, o que a gente aprende? A gente aprende que se a gente for um bom samaritano, né? Um bom cristão, né? E todo domingo na igreja, consagrar a hóstia, não tenho nada contra isso. Eu estou falando a tradição que eu seguia. Quando a gente morrer, e se a gente receber a extrema-unção, se for permitido, porque se você se suicidar, você não tem esse direito, você vai para o céu, né? Vai para o paraíso e vai ficar lá, num lugar com fartura, abundância, com paz, amor, e não volta mais. Porque se você foi bom, você vai ficar no paraíso e não vai mais voltar para a terra, né? Não vai reencarnar. Então, dentro do catolicismo, isso é totalmente contestado, né? E, assim, durante a minha vida inteira, sempre questionei muito isso, né? Porque eu tinha vários déjà vus durante a minha vida e ficava, mas não, como é que é possível que quando eu acabar aqui essa vida, eu vou conseguir acabar com tudo que eu tenho que fazer aqui e ir para o paraíso? Aí eu ficava me questionando, eu não vou conseguir ir para o paraíso, não tem como. Eu vou para o inferno, porque se você não é um bom samaritano, não vai para o paraíso, você vai para o inferno e fica lá pela eternidade. Isso para mim não faz sentido também, porque eu pensava, Deus é tão bom, tão misericordioso, como é que ele pode deixar alguém ficar lá no purgatório pela eternidade? Isso para mim também não fazia o menor sentido. Então, na minha adolescência, eu comecei a ler romances espíritas, né, para entender um pouco melhor sobre o espiritismo. Eu achava o Evangelho segundo o Espiritismo muito difícil e eu confesso que eu tinha medo de ler. Então, foi todo um processo, aos pouquinhos, até que eu comecei a frequentar centros espíritas. Eu nunca cheguei a fazer cursos, eu só assistia as palestras, porque eu me sentia bem, e recebia os passos. E aí, para mim, fazia super sentido, né? A gente está aqui, experienciou uma vivência, né? Dependendo da nossa vida, por exemplo, o suicida. Ele vai para o umbral mesmo, vai para o Vale dos Suicidas, e ele fica ali, revivendo aquele martírio, até que ele tenha o aprendizado dele, mesmo no sofrimento, e aí ele é resgatado. Isso para mim super faz sentido. Mas hoje em dia, bem recente mesmo, com as minhas experiências espirituais, né, de expansão da consciência, ficou muito claro para mim que o tempo é uma ilusão que a nossa mente criou para experienciar essa realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe reencarnação. Quer dizer que todas as extensões da minha alma, que o meu superior se subdividiu para viver experiências aqui na Terra, ele também se subdividiu no tempo. Quer dizer que meus outros eus, a outra Cíntia que foi do Egito, que foi da era provincial, nós estamos todas vivendo essa experiência aqui agora, cada uma de nós. Porque o tempo é uma ilusão que a nossa mente criou para experienciar essa realidade. É muito louco, ó. Vou estourar a mente de vocês. Mas eu estou vivendo isso agora. Então, a Cíntia lá do Egito, né, da era provincial, estamos vivenciando aqui agora cada uma de nós, porque o tempo é uma ilusão. E assim, elas não são uma reencarnação minha, elas são eu. Então, se você começar a pensar na questão, de novo, física quântica, eu falo muito isso, né? De que o tempo é uma ilusão, você muda aí, pira o cabeção e começa a pensar, gente, será que existe mesmo reencarnação? Será que nós não somos
consciências, uma extensão de um eu superior, de uma alma, né, uma super-alma, que são 12, experienciando aqui para poder depois se unificar e voltar ao todo? Será que existe reencarnação? Eu tô aí vivendo isso agora, esse drama. Reencarnação para mim já ficou no passado. Tô vivendo agora no que o tempo é uma ilusão. E as experiências que eu tenho, falando com mentores, né? Eu sou médium de incorporação, a experiência que eu já tive com as entidades que eu incorporei, é muito claro que as entidades são meus eu, são consciências minhas, e elas trazem um conhecimento que eu não tenho no aqui e agora, mas elas têm no aqui e agora. Então, quer dizer que aquela entidade sabe o que eu estou experienciando ali, junto comigo, depende da expansão da consciência dela. Eu sei de mim, do meu eu no aqui e agora. E eu, sinceramente, eu não acho mais que existe reencarnação, gente. Vamos pirar juntos agora. Bom, eu vou contestar, Eu, mas eu, eu vou deixar, baseado naquilo eu vou deixar pro Fernando essa. que eu sei, estudei e aprendi. Não estou tirando, desmerecendo o Cada seu um tem sua pensamento, opinião. nada, isso. Imagina. Tô Eu criando falei uma que coisa agora. eu falei pro Fernando, ó, esse tema é É dar muito pano pra recente manga, velho. isso para mim. É muito recente. Eu estou ainda Sim. assimilando, como vários aprendizados que eu estou tendo aí. Depois E não sei se você eu tô me, certa. depois Não você sei. me, como é que fala que quando o político responde a resposta, como é que é? A réplica e a Réplica. tréplica. Depois você dá a réplica. Olha, eu estou baseado aqui, não é em história espíritas ou evangélicas, nada não. É estudos científicos. Eu estou aqui com a revista super interessante de 2005. E a Universidade de Virgínia fez um estudo com pessoas que relatavam ter vidas pós-morte, né? Saber de coisas do passado. É um estudo da Universidade de Virgínia com um médico super conceituado lá. E ele tinha mais de 60 anos e era super conceituado lá. E ele traz a história aqui de dos exemplos mais marcantes. Eu não vou saber o nome dela, vou falar pelo que eu entendo aqui. É Surlata Mishra, uma menina nascida em 1948 em uma família da Índia. Ela foi a protagonista desse caso clássico. Aos 3 anos de idade, ela viajava com seu pai por uma estrada na Índia e ela falou para o motorista pegar uma rua, uma avenida, que saía numa localidade, numa cidade. Ela tinha 3 anos de idade, que ela saía numa localidade que era a casa dela. E lá eles podiam tomar um café. O pai dela, achando que aquilo era história de criança, começou a anotar essas informações. E ela começou a falar nome dos pais, da família, dos filhos, do esposo, apelido. E esse estudioso, que era um indiano, ele visitou essa família sabendo desse assunto, pegou essas informações e foi até essa família que ela falava que era, para saber se realmente existiam esses nomes, essas pessoas, esses apelidos. Ela tinha 3 anos de idade. E havia, sim, essas pessoas, esses apelidos. Aí o indiano pegou essas 3 pessoas, 2 irmãos e o pai, e mais 7 pessoas, formando 10. Foi até a cidade dessa menina, sem informar nada, sem falar nada, levou as 10 pessoas lá. Ela, na hora, reconheceu as 3 pessoas, os 2 irmãos, o pai, na verdade, era o marido dela, e os dois filhos, ou os 2 irmãos. Depois eu leio direito. E ela chamou um dos irmãos pelo apelido dele, sem conhecer, eles não se conheciam. E ela tinha 3 anos de idade. E aí, por fim, eles se reuniram, levaram ela até a casa lá,
onde ela falava que morava, e ela sabia o nome de todo mundo daquela casa. Isso é um estudo super interessante. Depois eu vou pôr lá no grupo lá para dar uma lida. Então, assim, não é nada espiritual, é estudo de que ela teve uma vida passada. Eu vou pegar aqui o ano que ela faleceu. Nessa questão do... Olha, ela, ela tratou o filho dela, ela lembrou do filho dela, que na oportunidade tinha 30 anos de idade. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ela morreu em 1939 e nasceu, reencarnou em 1948, se eu não me engano aqui. Então, assim, é um caso, e esse é um dos casos, ele tem mais de 200 casos estudados. É que esse ele achou mais intrigante. E vamos voltar agora para os textos bíblicos. Em João também, no capítulo 9, tem uma passagem do cego de Jericó. Ele é cego de nascença. E aí Jesus vinha passando e o cego, de um jeito, foi até ele e pediu que fosse curado por ele. E os apóstolos questionaram Jesus, falou, Jesus, ele é cego de nascença. Nesse caso, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque traz esse negócio, hoje em dia, fulano é deficiente porque os pais pecaram. O ciclano tem deficiência porque os pais pecaram. E Jesus responde os apóstolos. Só complementando o que você está falando, tem muitos cristãos fundamentalistas que falam de maldição da família até a quarta geração. Isso para mim é um pouco também que eu já ouvi, assim, de alguns. Enfim, acho meio esquisito, mas enfim. E Jesus falou que assim, nem foi ele que pecou e nem seus pais. Então, assim, e aí questionaram, falou assim, mas por que ele é cego, então? E aí Jesus falou que ele nasceu cego para que a obra do enviado se fizesse, né? Que Jesus usasse aquele cego para poder demonstrar a cura, né? No caso aí. Então, assim, mas Jesus falou que, nesse texto, que ele nasceu cego, mas não porque ele pecou em vidas passadas, né? Então dá para se entender nesse texto bíblico também de que os apóstolos sabiam que a pessoa ela vinha cega porque provavelmente em vidas passadas ela havia pecado. Era esse o entendimento que eles tinham também, né? E não só no caso desse. Outros casos da Bíblia também mostra a reencarnação, né? Assim como Elias e João Batista. Que só antes da Da réplica aí da Si, essa questão da reencarnação não vem só do espiritismo. Nas tradições da Índia, que também eu já falei aqui, já que também foram um dos povos que caíram, a gente falou no evangelho passado, né? E como a Índia, o Oriente, todos têm uma questão muito mais espiritual, assim, muito mais forte, que está começando a chegar aqui no Ocidente, né? Assim, já chegou um pouco antes, já na 1970 ali, foi bem forte ali. Alguns gurus vieram, mas para os Estados Unidos, depois, né, veio para cá, para alguns outros países. Então, assim, no Caminho da Luz, como eu já falei, Chico fala sobre esses povos, e uma das coisas que na tradição, né, dos indianas falam, e aí é budismo, hinduísmo, jainismo, enfim, tem diversos, né, que é a roda de Sansara. A roda de Sansara
nada mais é do que falar sobre essa questão do fluxo incessante de renascimentos, de nascer e voltar novamente para evoluir, né? E mesmo nessa roda de Sansara, existem alguns níveis, eles falam de 6 níveis, né? Eu não peguei os 6 aqui, mas só para a gente ligar os pontos, né? No sentido que a gente falou também da quarta dimensão da outra vez. Eu comentei de uma live da Luísa, né, que é uma pessoa que a Cíntia já falou pra gente aqui sobre que ela faz uma live sobre a Minha Cabala professora. e a Ayahuasca, né? Que ela fala que quem faz as viagens com as plantas de poder, elas vão para a quarta dimensão, e aí foi o que ela falou, a quarta dimensão são vários níveis, vai depender de como você sintoniza, como está o seu coração naquele momento, né? Que assim, é como se fosse a Sé, né? Catedral, a Sé, a estação da Sé, né? Ali, cada um tem um caminho e são vários seres, né? Então, cada faixa que tem na quarta dimensão, que são infinitas também, deve ter várias, você pode se conectar com alguma delas. Só que tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem a sétima, enfim, até chegar os seres iluminados, crísticos, tem os búdicos, enfim, na tradição hindu tem os devas, né? Mas pensando nisso que a Si falou, tem o filme que eu tô querendo rever, que é o Interestelar, que ele aborda muito essa questão do tempo. E quem já fez alguma experiência com a ayahuasca sabe como o tempo é uma coisa que parece que ele some quando você tem um ritual deste, assim, sabe? Assim, parece que você entra nesse universo da quarta dimensão, pode ser que até você se conecte com a quinta, né? Depende do seu espírito, o estado de espírito. Como o tempo e a realidade, nossa, porque a gente fica consciente, né? Mas quando você volta para a realidade, parece que, tipo, meu, parece que você está fora de sintonia com a realidade e com o tempo dali. Então você tem alguns acessos, eu já tive alguns acessos que eu falei assim, mano, não acredito que já passou 6 horas. Parece que tipo foi meia hora de experiência. Você fala, mano, passou 6 horas? Tô aqui sentado neste lugar com essa experiência. E aí faz sentido no filme Interestelar, que é quando lógico, ele tem toda uma questão desse filme fala exatamente sobre essa questão do tempo. O tempo no Interestelar, ele é muito interessante, porque ele fala também quando buraco de minhoca, né? Que é um ponto a outro no espaço, com a tecnologia, mesmo a tecnologia mais avançada no filme, né? Que são naves super, né? A Terra chegou num nível que utilizam naves espaciais para viajar no espaço com uma velocidade gigantesca, mas mesmo com essas não chegariam de um planeta a outro. Precisa ter um buraco de minhoca, né? Que o que é o buraco de minhoca? É você ligar um ponto a outro no espaço e você consegue, né? Nessa dobra de tempo, né, do espaço, você consegue viajar até aquele planeta. Só que o mais interessante no filme é a relação que é quando assim, quando eles estão naquele planeta, as horas que são passadas naquele planeta comparado às horas que são da Terra, meio que tipo passou vários anos. E aí eles ficam assim, tipo desesperados, porque eles falam, mano, se eu passar 4 horas aqui na Terra, sei lá, são 3 décadas na Terra. E aí tipo assim, os filhos do cara já cresceu. Pode ser que a Terra já tipo entrou no apocalipse, eles não têm como voltar para casa. Isso, o filme trazendo uma questão física, tipo assim, a pessoa pega uma nave super, né, tecnológica, entra no buraco de minhoca, nem explica, né, como o corpo consegue passar essa velocidade do buraco de minhoca para chegar até lá, enfim. Então, para mim, começa a fazer sentido quando ele cai, quando ele volta
Que ele falou assim, meu, eu não vou para esse planeta, eu vou voltar sozinho. Aí ele volta, cai no buraco de minhoca, e ele cai numa realidade que o tempo, aí vem o lance do que a Cintia falou, onde ele caiu não tem, ele consegue ver passado, presente e futuro. E ele fica ali caindo como se fosse no lance da biblioteca ali. Então é tipo, a consciência dele caiu numa das realidades que a nossa matéria tem, só que a gente não consegue enxergar, que é isso que a Cintia falou, do passado, do presente e do futuro. Então, o tempo, na verdade, ele não é que ele é fora da matéria, é que a gente não tem a percepção do passado, presente e futuro, olhando assim, como se fosse aqueles filmes fragmentados, mas essa realidade do tempo está dentro da nossa realidade 3D. E quando você passa para 4D, então aí que você tipo consegue entender essa questão de que tipo, pode ser que você tenha várias vidas ao mesmo tempo, né? Que aí faz mais sentido isso que aí entra, eu acho, também na questão de que Jesus fala, meu, se a gente não consegue compreender nem a 3D, que é a nossa dimensão, vocês querem entender coisa do céu, meu? Vamos, vamos voltar para a questão de reencarnação, que é o que eu acho que vocês conseguem entender, velho. Porque começar a falar de tempo e espaço, vocês vão ficar maluco. Que eu acho que é o que Jesus quis dizer nisso, né? Enfim, pode ter a réplica, a tréplica aí de vocês. Gente, ó, a gente está aqui para dividir experiências, não é? Estourar aí o cabeção. Mas eu não sou dona da verdade, tá? Eu estou dividindo aqui com muita humildade com vocês. Eu posso muito bem estar errada, tá? Mas para mim, atualmente, é a minha verdade. Assim como era a minha verdade no passado, super acreditar e defender a reencarnação, e assim como era na minha adolescência, que eu achava que ia morrer e ia para o purgatório, porque o paraíso não ia dar, não. Até porque eu me divorciei, pecadora eterna, tá? Então, nada contra a Igreja Católica, por favor, gente. A Igreja Católica trouxe coisas maravilhosas na minha vida. Quando eu entro numa igreja, eu sinto uma conexão imensa com os anjos, com Jesus, uma energia assim incrível, incrível. Eu estou falando aí da minha experiência. Falando do filme Interestelar, né? Da teoria das cordas, né? Imagina que aqui é uma corda, né? É igual o campo de Higgs da energia Reiki, né? Você tem um campo ali com ondas no meio aquoso, né? E aí você estimula a corda, ela começa a vibrar. E essa vibração gera ondas quânticas, né? Que alteram a realidade. Então, por exemplo, as minhas outras consciências, a minha do Egito e da era provincial, vivemos cada uma de nós aqui no aqui e agora. Se a menina do Egito, que é uma consciência minha, fez alguma coisa ruim, digamos, matou milhões de pessoas, a onda da ação dela pode interferir em mim. E isso que o Felipe falou de maldição, que vai até quarta, quinta geração, isso pode me influenciar. Mas eu sou uma outra consciência, eu não sou aquela moça. Eu estou aqui experienciando a realidade da Cíntia. Então, a onda quântica dela pode vir até mim e trazer pessoas a qual ela prejudicou a minha vida. Isso não quer dizer que são outras encarnações, são consciências que também são atingidas por essa onda quântica da menina do Egito. E aí, qual que é o meu trabalho aqui? É conseguir viver no aqui e agora e experienciar a vida da Cíntia, não deixar me influenciar pela consciência do Egito. E aí, poderíamos falar reencarnação, mas não, uma consciência, porque ela está vivendo agora, lá no Egito. E eu estou aqui falando com vocês nessa live. Entenderam? Então, assim, o que ela faz ali pode me influenciar? Pode. Eu devo deixar? Não. É aí que está o despertar, o entender que o tempo é uma ilusão e que eu estou vivendo essa experiência aqui da Cíntia. E que eu estou tentando crescer dentro disso. Então, se eu despertar também e conseguir me iluminar, igual a Luísa, né, minha professora, ela já teve 2 ascensões. E assim, quando você se acende, normalmente, você vai embora. Você volta para a fonte. Algumas pessoas ficam aqui que têm missão, né? Tem amorosidade pelas pessoas na Terra, então ficam para ajudar outras pessoas a despertar, a se acender e ir embora. O que vai acontecer se uma das minhas consciências despertar e se acender e decidir, né, em prol de um todo que deve ir embora? Todas as consciências são puxadas, todo mundo volta para o todo. Quer dizer que todo mundo vai morrer? Não sei. Não sei se vai virar igual Thanos, vira assim pó, eu não sei o que acontece, né? Mas é algo a se pensar. E aí, da menina da Índia, né?
conforme você foi falando, Fernanda, assim, para mim ficou muito claro que ela acessou, ela é uma médium, né? E ela acessou uma consciência. É uma consciência dela, de outra vida? Não sei. É muito claro que ela é médium, que ela acessou a vivência dessa moça aí e ela sabia o nome dela, dos irmãos, assim, para mim a única coisa que você falando assim, para mim é muito claro que ela é uma criança extremamente iluminada, expandida, vai sofrer muito, tem muito a ensinar, tem missão, tudo isso você fala, coitada. E para mim ela acessou uma consciência, eu não sei se é uma consciência de uma vivência dela ou se é uma consciência de uma outra pessoa que ela precisava aí passar alguma coisa aí para a família de alguma maneira. Vamos para a técnica. Posso já Não, mas fazer teve mais uma coisa que uns você falou, o quê? questionamentos? Aí só. Não, mas Você- teve a menina e teve mais o quê? o professor que estudou, que ela reconheceu os filhos, o Não, marido. teve mais um. Ah, do cego, de Ah, Jericó. do cego, né? Que ele nasceu cego porque ele fez coisas erradas em outras vidas. É, a Cíntia, né? A consciência Cíntia, antes de vir para essa experiência, combinou aí com a espiritualidade, com a produção, de ter uma mediunidade X, de encontrar pessoas Y, caso ela desvie do caminho, e que a consciência Cíntia tem a mediunidade X porque ela tem missão X ao quadrado. Então, se a minha missão fosse, sei lá, esse rapaz cego, né? A missão dele é encontrar Jesus e passar ensinamento para outras pessoas deficientes, não sei. Mas ele nasceu assim porque tinha uma missão disso, né? Não quer dizer necessariamente que ele fez coisa errada no passado, mas eu super acreditava nisso. E eu, de novo, reafirmo, eu não sei se isso que eu estou falando é correto, mas é a minha realidade hoje em dia. Vamos lá. Você falou sobre se as suas consciências, se uma delas expandir, evoluir e voltar para o plano astral, que as outras vão junto. Foi isso que eu entendi? Todo mundo é puxado, eu lembrei de uma coisa que eu não falei. Mas espera aí. E se uma dessas consciências é um Lázaro da vida, vai junto? Vai, Mesmo sendo ruim, sim. na concepção que a gente entende, né, assim, de ruindade, de maldade? Mas é muito difícil da extensão de uma pessoa desperta ser assim, porque se um desperta, é como se fosse uma reação em cadeia. Os outros acabam começando a despertar e voltam ao caminho que eles estavam desviados. Mas se tiver um Lázaro aí no caminho, vai junto, sim. Somos todos um. É que você falou que se a sua Cíntia lá do Egito fizer alguma coisa ruim, a onda vai reverberar em Atingiu você. aqui. Isso. Sim, sim. É. E quanto à menina da Índia, ela não acessou uma outra consciência dela porque a mulher já havia falecido, né? Foi isso que entendi no texto. Não é uma outra Cíntia que estava viva lá. Era uma pessoa que Não, já mas tinha a consciência falecido. não precisa estar viva, a consciência. Tá, nesse ponto que Teoricamente, eu o queria meu eu chegar do também. Egito já. Isso. Teoricamente, o meu eu do Egito morreu, né? Sim, Mas não, ela está experienciando ali mas você não agora. falou que ela está hoje lá no Egito? Sim, Então ela não mas pra morreu. gente aqui agora, ela morreu, você entende? Mas ela tá vivendo a experiência dela agora também. Ali no reino dela, sentada no trono, Encarnada? tá. Não. O tempo é uma ilusão. Ela tá Então, mas ela está vivendo encarnada, agora lá. junto com você. Ah, não, você não entendeu. Ela tá lá no Egito, vivendo a experiência dela no passado. Não existe Ah, presente, tá. passado e futuro. Ela tá Ah, lá agora, entendi. sentada lá, com a Então é a dobra do consciência. tempo. Isso. Ah, tá. Ela, Pensei que pra fosse gente aqui agora, agora, duas. ela morreu, mas ela tá Isso, vivendo então. agora no Egito. É meio Mas, doido. mas trazendo para a concepção espiritual, o espírito nada mais é que uma consciência. Ele Sim. passa tempos em tempos aprendendo a consciência. Porque quando a gente morre, a gente não leva nada. A gente só leva a mente, o que a gente aprende que está no na nossa consciência. E a gente É. voltará com uma consciência, quem sabe, melhor. E aquele espírito que fez alguma coisa errada, nossa, lá atrás, a onda que ele deixou lá atrás, hoje vai acessar a gente aqui de alguma forma. É exatamente o seu pensamento também.
Mas, Mais ou menos. voltando pro... Mas uma coisa que eu lembrei que o Felipe falou da roda de Sansara, né? Que nos prende aqui na Terra. Dá tempo de falar isso ou fica para outra live? Acho que dá tempo. Eu também quero trazer umas outras coisas, então acho que dá Essa para Tem a estender um parte 2, pouquinho. mas pode falar. Eu acho que esse tema é parte 2, não tem jeito, velho. O que eu vou falar fica para parte 2. A roda de Sansara foi criado por seres chamados Anunnakis, que foram seres que alteraram geneticamente os primatas que viviam aqui na Terra. Tá? Isso que eu estudei está no livro Codifix do Rodrigo Ramos. E ele alterou geneticamente os humanos, né, para que eles pudessem trabalhar aqui na Terra extraindo ouro para o planeta deles. E eles criaram uma espécie de manipulação que faz com que a nossa alma fique presa a essa experiência aqui das consciências. E o objetivo das consciências é despertar para voltar à fonte. Esse despertar é descobrir como sair dessa roda de Sansara. E é possível sair através de códigos. Eu estou pensando se eu posso falar. Através de códigos específicos. Pode falar que a gente pesquisa. Não, Bom que a gente... não é isso. Eu não sei se eu tenho permissão para falar. Ah, tá. Estão falando aqui comigo. O processo de despertar se dá a descobrir como você sai da roda de Sansara. Né? Tem como sair? Tem. Tá? Mas quem criou isso foram esses seres para aprisionar os humanos aqui para poder estar trabalhando para extrair ouro para eles. Nessa realidade não existe isso, mas existiu e isso reverbera até hoje, por isso que a gente está preso aqui a essas experiências e não conseguimos voltar à fonte. Mas nós estamos no planeta de regeneração. Então as pessoas estão despertando e entendendo o que são e descobrindo como sair da roda de Sansara. Muito em breve algo vai acontecer e todo mundo vai ter entendimento mais real disso. Eu não posso falar mais. O Nirvana, a iluminação, o próprio exemplo do Cristo, né, de 3 dias, né, tem essa coisa também muito controversa. Será que levaram o corpo dele? Será que ele realmente ressuscitou com aquele corpo e foi embora? E assim, na própria Bíblia, ele ainda fica um tempo aqui, né, depois de ter ressurgido. Vou falar ressurgido porque foi a palavra que quando você bate no Google ressuscitar, né, ressurreição, tem um outro sinônimo, que é ressurgir, que eu acho que foi o que, assim, minha visão de acordo com esses estudos, e eu vou até trazer dois outros textos aqui do próprio Evangelho, e aí de Paulo, porque Paulo também viu a aparição de Jesus um pouco tempo depois, não só ele, mas outros discípulos viram, né? Tem até Tomé, né, que fala assim, duvido, me mostra aí Jesus materializa ali e mostra as chagas para ele, mas até então, o que eu acho mais engraçado nesses relatos pós-Jesus ressuscitar, é que eles não reconheceram o corpo de Jesus. Assim, tipo, eles sabiam quem era Jesus, mas todos que batiam o olho ali, naquele ser, não enxergava de cara que era Jesus. Ele era um corpo tão diferenciado, assim, e aí eu acho que é esse corpo renovado, esse corpo celeste, que é o que vai fazer sentido no que eu vou ler agora. Em 2 Coríntios, né, Paulo, 2 Coríntios 2:5, ele fala o seguinte: sabemos que, ele está falando do corpo, né? Sabemos que se essa tenda em que vivemos aqui na terra, o nosso corpo, for destruída, temos um edifício que é de Deus para morar. É uma casa eterna no céu e que não foi feita por mãos humanas. Enquanto estamos nesta tenda, nós gememos, desejando mudar para a nossa habitação que vem do céu.
E o que nos cobrirá como uma roupa para que não fiquemos nus? De fato, nós que estamos nesta tenda, que é o nosso corpo, passamos por dificuldades e sofremos dores, pois não queremos ser despidos. Ao contrário, nós queremos nos vestir para aquilo que é mortal, seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para isto e nos deu seu Espírito como garantia de que Ele vai nos dar tudo o que prometeu. Portanto, nós estamos sempre confiantes, porque sabemos que enquanto vivermos neste corpo, estamos ausentes do Senhor, pois vivemos pela nossa fé e não por aquilo que podemos ver. Nós estamos confiantes e preferimos deixar nossos corpos para ir morar com o Senhor. Meio que falando assim, a gente vai deixar o corpo e, se Deus nos permitir, né, a gente vai ter um novo corpo. E então é por isso que ele fala assim, nessa questão da fé, né? E é por isso que nós também nos esforçamos para ser agradáveis a Deus, quer vivamos neste corpo na terra ou na presença do Senhor no céu. Todos nós temos que comparecer diante de Cristo para sermos julgados. Aí aqui ele continua nessa questão que a gente falou do catolicismo, da questão do julgamento, que para mim, né, como a gente está discutindo aqui umas coisas mais diferentes, talvez não faça mais sentido para nós que estamos aqui. Cada um receberá o que merece, seremos julgados de acordo. Mas aí eu também concordo que o julgamento do bem e do mal é os bens que você faz aqui neste corpo terreno para poder evoluir para esse corpo celeste. Seremos julgados de acordo com o bem ou mal que tivemos feito enquanto vivemos neste corpo terrestre. Aí, em Coríntios 1, 15, 35, 38, fizeram essa pergunta para Paulo. Mas alguém poderá perguntar, como é que os mortos vão ressuscitar? Aí tá uma pergunta, né? Que espécie de corpo terão? Não é uma pergunta sensata. Quando se enterra uma semente, ó a analogia, quando se enterra uma semente, ela não se transforma em planta enquanto não morrer primeiro. Porque o que se semeia não é a planta, mas apenas um pequeno grão de trigo ou de outra planta qualquer. E então Deus dá-lhe um corpo da espécie que destinou. Cada espécie de semente dará naturalmente uma diferente espécie de planta. Assim como há diferentes espécies de sementes e plantas, assim também há diferentes espécies de corpos. Aqui ele fala: o homem tem uma espécie de corpo, os animais têm outra, os peixes têm outras. E aí ele fala assim: há corpos no céu e há corpos na terra. A glória dos corpos celestiais é diferente da beleza dos corpos terrenos. Aí ele fala várias outras coisas aqui, e aí no 50, que aqui é do 35 até o 40. Aí eu pulei um pouco e no 50 ele fala assim: uma coisa vos garanto, irmãos, é que um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não têm uma natureza que lhes permita viver para sempre. Bom, aqui está claro que ele está falando que existe um outro corpo que é celestial, que é divino, que é espiritual e que não faz parte da carne. Nós não vamos levar esse corpo para esse outro mundo que é que o Jesus está falando, que Paulo está falando, que a gente está falando aqui, que é esse corpo iluminado, búdico, né? Que Buda fala, que quem voltou para falar alguma coisa para a gente, né? Falou assim, não, vocês precisam se iluminar, vocês precisam entender que é um outro corpo, né? A gente falou na outro evangelho dos corpos, que aqui na Terra tem outros corpos que a gente não vê, mas fora esses, tem esses divinos celestes que a gente não tem nem noção, que é o que Jesus fala, meu, vocês não entendem nem o da Terra, vocês querem entender os do céu? E Paulo aqui nessa passagem para mim demonstra muito claro essa questão de que existe um corpo espiritual divino celeste. Só que a gente só consegue acessar ele quando a gente realmente consegue fazer atitudes de, de amor, de bondade, de realmente ir vencendo a nossa consciência que é imoral, essa nossa consciência que é terrena, que é ainda presa às paixões, que a gente já falou do ego, enfim. Na minha visão é isso, né? Eu acho que quando a Cíntia fala essa questão das consciências que estão reverberando, são ondas porque é, tem um outro
teórico aí dessas novas gerações nossas, assim, o Hélio Couto, ele já nem é tão novo, mas ele fala muito isso, assim, que a energia de algo, ela não some. Por exemplo, se você queima um livro, a energia do livro, ela continua, o conhecimento ficou lá. Então, você pode acessar aquele conhecimento daquele livro mesmo depois que ele foi queimado. Que eu acho que faz muito sentido na questão, por exemplo, o verbo se fez carne. Ou quando se fala que a Bíblia foi inspirada por seres divinos. Porque, assim, existe algo aqui que a gente não enxerga, que são essas vibrações, essas ondas. Você sabe Que... uma informação que eu tive faz pouco tempo também, que Jesus está na 96ª dimensão. E Nossa, o que a gente vê aqui é só um ventinho, é só um... Imagina como a gente é bebezinho da espiritualidade, o tanto que a gente tem que evoluir. Ele é, jamais ia descer para nossa dimensão, porque está muito evoluído. Então ele manda só umas consciências assim, mamão com açúcar pra gente, ver se a gente acorda para viver. eu acho Eu fiquei também, tão eu chocada quando concordo. eu soube disso, gente. Sério, me senti assim uma pulguinha. E ele fala, né? Ele fala para a gente ser formiguinhas, né? A gente ser. Mas pensa, a gente vai explicar para uma formiga o que é o mundo da Terra. Tipo, mano, não tem como ela, assim, tipo, que existe pessoas que pegam ônibus, que vão para lá e vão trabalhar e que ficam, sabe? Não tem como. Então, acho que eles falam até disso também, né? Da gente ser humilde igual uma formiga no coletivo, fazer o coletivo evoluir junto. E faz sentido isso que você está falando, no sentido de que os mestres que vieram para tipo ensinar para gente essa corrida dos ratos que nós estamos aqui, que é essa roda de Sansara, explicar que, existe um outro mundo, existe algo além do que vocês entendem, porque vocês ainda estão achando que é só esse mundo que de vocês, entendeu? Então, acho que esse tema dá muito pano para manga. A gente está estourando. Acho que dá para a gente conversar mais sobre isso. É um tema muito interessante, porque depois que você descobre que existe outro plano e que você pode reencarnar de novo ou não, você pode ficar só numa consciência que pode subir ou pode descer, de acordo com a sua vibração, né, da sua energia. Você pode até ir para outros planetas, não ficar só na Terra, você pode ter uma outra experiência em outro lugar, talvez num lugar, né, como a gente já falou, se você está numa consciência elevada e vai para um planeta primitivo, você vai lá como mestre, fala, vou ter que ensinar para aqueles caras que estão comendo, tentando fazer fogo ainda, mano, que já existiu isqueiro, sei lá, um monte de coisa que eles nem entendem. Então, assim, acho que faz muito sentido isso quando Jesus vem e fala por parábolas, tenta falar bem mais simples, né? Então, acho que é mais ou menos isso que, quando eles falam assim, que veio do céu, né? O que veio do céu ficou na terra e depois os que vão para a terra, né? Estão na terra vão para o céu. Faz muito sentido isso para mim. Então, vamos pro tema Só, 2, né? calma Quem aí, quiser concluir aí. só uma observação. Você falou sobre ser um espírito num planeta primitivo. Foi o que aconteceu com os capelinos, né? Eles vieram para cá praticamente exilados, mas chegaram aqui e são espíritos evoluídos para aquela geração, para aquele povo, e auxiliaram muito naquilo. Você também falou do livro Caminho da Luz, né, que os hindus cultuavam a reencarnação. Os egípcios também faziam isso. Com as pirâmides, eles deixavam o corpo lá mumificado, achando que ia voltar no Não, próprio corpo. eles acreditavam na ressurreição. É. Acreditavam que a alma ia voltar naquele mesmo corpo. Naquele mesmo corpo, mas Por eles isso já que eles acreditavam em embalsamavam. algo parecido, né? E você falou de egípcios, eu só não comentei, mas está no livro Caminho da Luz também os Tá, egípcios. eu li Eles também. eram dos povos que vieram exilados de Capela, por isso que o conhecimento deles de ciência, enfim, eles mudaram a época deles, né? Então, assim, não dá para a gente negar a história, né? A história diz por si só. E não só eles, né? Tiveram os outros povos que vieram juntos, né? Exilados,
os chineses, né? A parte asiática toda. Olha ele aí, Davi, né? É Tudo Cauã. bem? É Cauã, desculpa, eu esqueço o nome dele. Perdão, Cauã. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente vai discutindo, vai tentando somar o nosso conhecimento para ter esse entendimento. O que dá para ver, no geral, de tudo isso que a gente falou, para a gente finalizar, né, é, é que a gente precisa evoluir muito. Muito, muito, muito ainda. A nossa consciência ainda está, mesmo depois de 2021 anos, da vinda de um cara que fez diversas coisas fora do comum, a gente ainda está muito preso à matéria, a gente ainda está muito preso a dogmas, a gente ainda está muito preso a preconceitos e ego. Então, cara, a jornada ainda vai longe, e espero que aos pouquinhos a gente vá, né, abrindo a mente, abrindo a consciência, tentando se iluminar cada dia mais, para poder chegar um dia ao patamar, né, como Jesus mesmo disse, vós sois deuses. Se tiverem uma fé maior que um grão de mostarda, farão coisas muito maiores do que eu. Então, é isso que eu acredito quando Jesus fala essa frase, sabe? Que nós podemos chegar em Jesus, em Buda, Chico, mas tem que percorrer o caminho, tem que passar por as dificuldades da vida. Então, agradeço mais uma noite especial aos meus amigos Fernando, Cíntia, Tatiana que está aí, não quis comentar nada, porque já aqui está debate político parecendo, mas eu acho que o diálogo é sempre maravilhoso. Acho que eleva a gente, faz a gente aprender, faz a gente olhar as visões, né, com respeito e com admiração, falar, meu, poxa, que legal esse pensamento, diferente do meu, sabe? Quem sabe a gente não pode unir lá na frente, né? E quer falar alguma coisa, Tatiana? Não, só quero agradecer, eu tô participando assim como ouvinte, né, Uhum, e como diz a Cíntia, pirando o cabeção também, é, tentando me encontrar aí, mas vai dar tudo certo. Eu tô é, gostando muito, tô as oh, 2 legal. semanas participando, tem me ajudado muito. Que bom, que bom. Ficamos felizes aí que a gente está conseguindo contribuir com um pouquinho, né, nessas discussões, esses conhecimentos, com uma melhora aí né, trazendo um pouco de conhecimento para você, um pouco de reflexão, né, dessas coisas do próprio Evangelho de Cristo e de outros, né, que a gente não traz só a Bíblia aqui, né, como a gente viu que tem outros conhecimentos por aí, né? Então, Vanessa, também, obrigado aí. Tá uma loucura aqui em casa, mas a gente encerra por hoje. Agradeço mais uma vez, a presença de todos. Quem for ver depois no YouTube aí, muito obrigado pela participação. Espero que a gente tenha conseguido esmiuçar aí esse tema tão polêmico, né? Que é falar sobre reencarnação, né? é, s- Falar sobre essas questões espirituais. Então, gratidão, vamos finalizar fechando mais uma vez os nossos olhos, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Maior Jesus, que trouxe esses ensinamentos há 2021 anos atrás, e a gente está aqui hoje podendo estar ouvindo e aprendendo, esmiuçando as escrituras, entendendo cada dia mais, cada segundo do presente, esse conhecimento desse maravilhoso Deus, esse Deus de amor, que nos deu a promessa de que podemos estar com Ele
reunidos entre os nossos irmãos celestes, nosso Cristo. Tenho certeza que todos os irmãos aqui sentem isso no coração, essa vontade de evoluir, de melhorar as suas consciências. Quem está encarnado aqui, as consciências que estão desencarnadas, que também chegaram neste Evangelho, que estão presentes. Sabemos que vocês estão procurando também uma luz. Então agradecemos toda a falange do Evangelho que estava presente hoje aqui. Falange de Maria, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, Uriel, Rafael, que encaminhe esses espíritos para a luz, que encaminhe as nossas consciências para o bem. Nosso amado Mestre Jesus, nos ajude a vibrar no amor, a entender cada vez mais esse sentimento tão puro e tão divino, que possamos nos amar cada dia mais, aceitar as nossas falhas, mas esperar no bem, que possamos evoluir nosso espírito, que possamos realmente encontrar esse corpo celestial. Essas bênçãos eu peço a todos os que estão presentes aqui, todos que receberão essa mensagem no YouTube, com toda a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gratidão, meus irmãos, minhas irmãs, muito feliz. Quando eu, não sei, parece que toda vez que eu faço essa oração final me vem um sentimento de tanto amor, tanta pureza, que dá vontade de abraçar todos vocês, assim. É uma pena que estamos vivendo esse momento de pandemia, mas quem sabe um dia, né, passando tudo isso, a gente não faça uma reunião presencial do nosso Evangelho, do nosso EAI, e a gente possa se abraçar. Mas sintam-se abraçados, tenham uma ótima semana. Arrou, gratidão, namastê, que Deus acompanhe todos vocês. Até o próximo capítulo 2 do Evangelho. Que a gente consiga falar um pouquinho mais sobre esse tema. Acho que deu pano para manga. Acho que vale sempre discutir temas que são polêmicos, porque na conversa, no diálogo, eu acho que só assim a gente vai evoluir, não só nos temas espirituais, mas nas questões sociais, que o mundo tanto precisa, nas questões políticas. Estamos, né, precisando muito, muito mesmo, de muito amor no coração, que a gente possa levar isso adiante, tá bom? Gratidão mais uma vez. Até o próximo. Gratidão, Arrou! Cíntia, Boa noite. Tatiana, Vanessa, Boa noite. Valeu. Felipe, gratidão. Até a Até a próxima. próxima. Amém. Amém.